Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Prof. Luísa. Espero que vocês todos aí estejam prontos para um novo encontro e um novo momento de aprendizado. Hoje a gente vai relembrar um pouquinho o que estava acontecendo para que essas independências todas aconteçam na América. Quais são as influências externas no processo de independência? Os principais interessados e beneficiados, gente, por esses processos são as elites locais americanas. Cada elite de cada país que vai surgir, de cada colônia, vai lutar para controlar essas futuras nações que estão surgindo. O primeiro processo que mudou totalmente a realidade e fez com que as independências fossem possíveis foi a Revolução Industrial. Um novo desenvolvimento tecnológico, novas máquinas, um grande aumento da produção, em que mais produtos são produzidos em menos tempo, e isso vai fazer com que a forma de trabalhar, a forma de viver toda mudasse. Com esse aumento da produção, era necessário um aumento também do mercado consumidor. Quem é que vai consumir todos esses produtos que estão sendo produzidos lá na Europa? Então, para quem vendeu o grande volume de mercadorias agora produzidos, principalmente lá pela pioneira Inglaterra, o primeiro país a começar esse movimento aí de industrialização. Então, para quem vender esses produtos, era necessário acabar com o pacto colonial, acabar com as medidas protecionistas do mercantilismo, que faziam com que as taxas para os produtos estrangeiros fossem muito grandes. A segunda ideia, o segundo movimento que faz com que as independências sejam possíveis são as ideias iluministas, principalmente a igualdade e a liberdade propagadas lá pela Revolução Francesa. As elites americanas, elas estudam nas universidades europeias. Não há universidades ainda aqui no continente. Então as pessoas vão lá para a Europa para estudar, os filhos das pessoas ricas, e lá eles têm contato com as ideias iluministas e trazem essas ideias tão novas para a realidade das colônias. E esses filhos dessas pessoas ricas estão, muito importante a gente saber, muito interessados em conquistar principalmente liberdade econômica, maior liberdade para o comércio. Lembrando que antes a metrópole lá não deixava o comércio acontecer livremente, né? Para quem você vendia os seus produtos, para quem você comprava, tudo dependia das ordens que vinham da metrópole para a colônia. E agora eles estão querendo tomar as próprias decisões e aumentar o comércio, aumentar os países, aumentar as relações comerciais. Eles se interessam muito por essa parte, mas não se interessam muito pela parte da liberdade política, pela parte de aumentar a participação popular, aumentar a parte da liberdade religiosa, que as pessoas pudessem definir os seus governantes, tomar medidas democráticas. Então, em muitos países, inclusive no Brasil, a liberdade econômica vai vir sem a liberdade política. E isso é muito importante para a gente entender como que o Brasil vai se formar. Como que até hoje a participação popular é uma luta diária no nosso país. O terceiro movimento que acontece e que influencia a independência é a independência do primeiro país de todos, que são os Estados Unidos, em 1776. Esse país, ele consegue se livrar do domínio da maior potência mundial da época, que é a Inglaterra. Então, a partir desse grande feito dos norte-americanos, o imaginário das outras elites vai ser dominado por essa possibilidade, por esse ideal democrático. As pessoas agora vão exigir maior participação na política, das mais pobres até as mais ricas. O quarto grande acontecimento aí que faz com que aconteça as independências é o governo de um cara chamado Napoleão Bonaparte.
Quando a gente terminou de falar lá sobre a Revolução Francesa, a gente viu que após aquele grande processo revolucionário de 10 anos, quem assume o governo da França pós-revolução é esse baixinho Napoleão Bonaparte, que começa uma estratégia de domínio militar de toda a Europa. Então ele quer expandir e dominar todos os países europeus. E ele começa realmente um movimento militar de invasão das outras potências, dos outros países, e nisso os países europeus vão se enfraquecer ao tentar resistir a essas invasões do Napoleão. O principal exemplo desse enfraquecimento é o próprio Portugal. A corte portuguesa, fugindo do Napoleão, vai vir toda para o Brasil. E a partir daí começa o nosso processo de independência, com a corte portuguesa fugindo desse baixinho superpoderoso que vai dominar quase toda a Europa. Eles dominam tudo, só não conseguem dominar a Inglaterra, que é uma grande potência naval. O quinto grande motivo e último para que as independências aconteçam é a doutrina Monroe. Essa é uma ideia criada pelos Estados Unidos pós-independência, principalmente numa conferência que acontece em 1823. Nessa conferência, os Estados Unidos, eles declaram a sua total posição contra qualquer forma de intervenção europeia na América, seja econômica ou política. O lema deles é: a América para os americanos. Aqui não vai ter mais colonização. Ou seja, quem vai explorar a América Latina agora é os Estados Unidos. Era isso que eles queriam. Eles queriam trocar a exploração europeia pela exploração estadunidense, para que as riquezas, para que o mercado consumidor latino pudesse comprar os produtos americanos, norte-americanos, estadunidenses. Então, é interessante que a doutrina Monroe vai trazer essa ideia de que os interesses americanos são os interesses dos Estados Unidos, esquecendo da independência política e econômica dos países latinos. Até hoje, o nosso país e os demais países da América Latina sofrem uma influência muito grande dessa grande potência mundial que se transformou os Estados Unidos, e a partir de ideias como a doutrina Monroe. Então vamos lembrar aí esses 5 motivos, certo? Essas 5 influências externas que fazem com que as independências aconteçam aqui na América. Primeiro, a Revolução Industrial. Segundo, as ideias iluministas, principalmente propagadas pela Revolução Francesa. Terceiro, a própria ideia do ideal democrático propagado pela independência dos Estados Unidos. Quarto, a expansão militar do Napoleão Bonaparte, governante da França após a Revolução Francesa. E quinto, a doutrina Monroe, essa ideia aí da América para os estadunidenses, né? Espero que vocês tenham entendido, tenham captado, tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de comentar aqui embaixo, deixando os comentários de vocês com qualquer dúvida ou com qualquer comentário, qualquer opinião de vocês, beleza? E até logo, galera!